Falamos do negativo, ok? O negativo já é uma massa existente. O negativo já é uma energia existente. O quadro é negativo, a massa é negativa, ok? Ela não precisa ser gerada, ela já existe. Ela já é matéria. Mas e o positivo? Como é gerado o positivo? Então vamos lá que eu vou explicar para você aqui. Duas formas, duas existências de positivo que há na sua motocicleta. Vamos falar um pouco sobre energia. O que é energia? Existe a energia cinética, existe a energia mecânica, existe a energia elétrica, ok? Se a gente for falar sobre energia mecânica, a gente pode falar de uma morsa. A morsa ela consegue ter uma resistência mecânica e exercer uma pressão aqui, através do meu movimento, forte o suficiente para esmagar diversas coisas. Isso é uma energia. Um pneu, com a sua borracha e o aro, consegue suportar o peso do carro e as diversas situações de vias sem se danificar, a não ser que você colida, tudo bem. Mas cada um na sua determinada situação. Agora, se a gente falar de energia elétrica, qual que é a maior energia numa motocicleta? Não é o positivo. É o negativo. Herbert, como assim o negativo? Negativo. A maior massa existente na motocicleta é o quadro. São a junção de todos os componentes da motocicleta. É você sentado em cima. É o contato com o solo. Isto é energia, isto é massa. Então, ao contrário do que você imagina, o maior fluxo de energia da motocicleta nasce do negativo. Okay? E é por isso toda essa preocupação com contatos elétricos. Você vai perceber que nos cabos negativos, a maioria deles, se cria zinábrio. Você está vendo? Há oxidações. Está vendo? É por isso que de vez em quando você precisa fazer isso aqui, olha. Presta bem atenção. Você precisa expor o cobre para que não haja mau contato elétrico, ok? Esse é o fio negativo. Tá vendo a coloração dele? Ela é preta. Ela sempre será preta, ela sempre nascerá preta em qualquer outro veículo, porque ela jamais sai da bateria e vai direto para o circuito elétrico. A primeira coisa que ela precisa fazer é se espalhar. A primeira coisa que ela precisa fazer é se estabilizar na massa do carro. Então ela sempre vai sair da bateria e no local mais próximo que ela encontrar, onde possa haver uma fixação resistente, forte, com uma porca bem apertada, é ali onde ela vai estar. Você pode perceber que no seu carro, na sua motocicleta, todo fio negativo, cara, ele não passa de 30 centímetros.
E ele sempre será de uma espessura acima de 6 milímetros. Sempre. Porque a capacidade de energia negativa é muito superior à capacidade de energia positiva. Ok? E é aí uma certa confusão que acontece na parte elétrica da motocicleta. Ela nasce da bateria com cabo preto, mas isso não significa que os fios pretos que você encontrar no chicoteamento serão negativos, ok? Os fios pretos que você encontra no circuito da bateria, no circuito do chicote, eles são positivos pós-chave, ok? Os negativos são verdes, beleza? Você verá que na tua motocicleta aí existe um fiozinho verde nascendo do meio do chicote e ele vai se juntar e ele vai se conectar ao quadro. Olha, você pode perceber que existem dois pontos em que quando a gente manda pintar um quadro, a gente deixa exposto. Não é só lá embaixo. Não é só lá embaixo. Aqui. É aqui também, olha. Aqui também a gente vai ter que dar o negativo do chicote. É este terminal aqui que vai fornecer ao seu chicote, ao seu sistema elétrico, o negativo de pequenos consumidores. Esse negativo aqui são para consumidores como lâmpada, lâmpada de painel, relé de seta, lâmpada de pequenas amperagens. Tá? Então esse negativo vai fornecer a fase negativa para todos os consumidores existentes da sua motocicleta, menos o motor de arranque. Por que menos o motor de arranque? Porque o motor de arranque é o elemento de maior amperagem existente da motocicleta. Depois dele só vem o farol. O farol, ele consome muita energia e existe um fusível somente para ele, olha. Tá aqui, ó. Existe um fusível somente para ele. Esse fusível do meio é o fusível do farol, ok? Para proteção dele.
Falamos do negativo, ok? O negativo já é uma massa existente. O negativo já é uma energia existente. O quadro é negativo, a massa é negativa, ok? Ela não precisa ser gerada, ela já existe. Ela já é matéria. Mas e o positivo? Como é gerado o positivo? Então vamos lá que eu vou explicar para você aqui. Duas formas, duas existências de positivo que há na sua motocicleta. A primeira delas é a bateria, ok? Um acúmulo químico de moléculas de energia, ok? Aqui uma ferramenta fácil, é um cordãozinho de luz, uma canetinha de teste, não sei como é que você chama aí na sua região, tá? Na ponta você tem um jacarezinho, ok? Na outra ponta você tem uma vareta com uma lâmpada na ponta. O jacarezinho vai estar dando positivo aqui no polo da bateria e a vareta vai estar dando no negativo do polo da bateria. Então, se eu catar o jacarezinho e colocar no positivo aqui e colocar a caneta, dá uma olhada bem na lâmpada aqui, ó. Eu vou ter luz, tá vendo? Essa luz tá fraquinha porque a bateria tá fraca, ok? Joia! Então eu acabei de mostrar para você que se eu formar um circuito elétrico de consumo, que é o filamento da bateria, eu terei o consumo da energia. Nesse caso, foi uma lâmpada. No caso do motor de arranque, eu terei energia cinética, motor girando. Se for um relé, eu teria um atracamento pela eletroválvula, pelo eletromagnetismo. Tac, 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 tac. Ok? Isso é só um resumo das coisas que acontecem com o consumo da energia na motocicleta. Joia! Mas eu mostrei para você que depois que você dá a partida, o motor começa a gerar energia. Ok? Aqui, a energia está armazenada. É um armazenamento químico de energia. Só que aqui é uma geração de energia. Ele gera energia. Esse aqui é o estator. Dá uma olhada aqui, bem pertinho. O estator, ele é composto por várias bobinas, tá vendo? Várias bobinas. Algumas motocicletas têm só a metade das bobinas. Outras motocicletas são várias bobinas, ok? Essas bobinas enroladas com cobre, elas ficam envoltas do magneto. O magneto nada mais é do que um campo de ímã. Esse campo magnético não é eletromagnético, é um campo magnético, girando em torno destas bobinas, formam um campo eletromagnético. Aí sim. Qual é a diferença de um campo magnético? Um campo magnético é simplesmente o magnetismo puro e contínuo. Um campo eletromagnético, ele é formado pela variação de positivo e negativo. Isso é uma corrente alternada. Mas Herbert, você disse que na moto a corrente é contínua. Exatamente isso. Na motocicleta, a corrente consumida é a corrente contínua, mas a corrente gerada é a corrente alternada. Com a rotação do magneto sobre o estator, gera uma corrente eletromagnética positiva e negativa. É uma geração de energia alternada. É por isso que no seu carro se chama alternador. Só que o engenheiro elétrico precisou extrair dessa geração de energia uma corrente contínua. E como é que ele fez isso? Ele introduziu no magneto os diodos. O que é um diodo? O diodo é um composto de silício que ele consegue fazer com que a energia que foi,
ela não retorne mais, ela não volte mais. Então, se ela foi positiva, ela não voltará mais negativa. E este magneto, este diodo, é colocado exatamente no ponto onde a energia positiva ela vai se transformar em negativa. Então, o estator, desta forma, ele consegue fazer com que toda a energia utilizada na motocicleta seja somente a positiva. A negativa, ela é diretamente dispersada pela massa da motocicleta, pela base do estator. Você vai perceber que a conexão do estator é diretamente ligada à massa do motor, à massa da motocicleta. Então o negativo gerado por ele vai diretamente para a massa do veículo, ok? Já o positivo é direcionado diretamente para o motor em 3 vias. Em 3 vias. Esse conector que sai do estator, no estator da sua motocicleta, você verá que além da bobina de pulso, saem 3 vias de conexão. Bobina de pulso. O que é bobina de pulso? A bobina de pulso nada mais é do que um ponto onde é necessário que aconteça o centelhamento da vela. Nesse ponto existe um sinal. Vocês precisam ter paciência, que esse vídeo é difícil, ok? Esse vídeo é difícil e eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou ensinando para vocês, para não acontecer besteira, tá? E onde fica esse ponto? No caso da CB, esse ponto está aqui, olha. Tá vendo esse pingo de cobre aqui? Exatamente esse pingo de cobre está posicionado num local onde, ao passar, quando esse ponto de cobre passar pela bobina de pulso, ele vai gerar um sinal eletromagnético diretamente para o CDI. Diretamente para o CDI. Através do chicoteamento, desse chicoteamento aqui, ó. Diretamente para o CDI. Através desse chicoteamento aqui, ó. É o pulso do momento da centelha. É a hora em que o cilindro está no ponto máximo superior, com todas as moléculas de oxigênio comprimidas junto com o combustível. Então vem a vela e joga a centelha. Este é o exato ponto da combustão. É o exato ponto da expansão do combustível. Então o exato ponto desse motor, da centelha, não é o ponto do motor, tá? O ponto do motor tá aqui, ó, no T. Então ele é um pouquinho antes do T, tá vendo? Então esse ponto é o ponto exato onde o sistema elétrico de ignição, o sistema de ignição desta motocicleta precisa para saber aonde ela, o momento em que ela vai jogar a centelha. Conseguiu entender? Beleza. Então esta é a função da bobina de pulso. A bobina de pulso, toda vez que esse ponto de cobre passa por essa bobina de pulso, ela manda um sinal. Esse sinal vem por esse azul e branco, passa pelo chicoteamento do CDI, entra aqui dentro e diz: é agora, ok? É agora que vai a centelha. Joia. Então você acabou de descobrir o chicote que diz exatamente o momento da centelha, certo? Esse cara aqui, você verá que são 3 vias. São 3 positivos. São idênticos. Não importa a posição que você coloque aqui. Ou seja, é toda a energia positiva gerada pelo estator dividida em 3 vias. Ok? 3 vias. Você se lembra que eu disse para você
que as três fases, as três vias principais da motocicleta eram verde, preta e vermelha. Olha só que engraçado. Engraçado não tem graça nenhuma isso. Isso aqui é um chicote, ok? Tá feio, tá? Porque ainda está por restaurar. Chicotinho restaurado é assim, ó, tá vendo? Bonitinho, tá vendo? Ó, capa nova, com corrugado, ok? Tudo bonitinho. Os conectores limpos, trocados, tá vendo? Tudo direitinho, tudo bonitinho. Se houver solda, é solda com estanho, ok? Solda com estanho e cobertos com termorretráteis, ok? Isso, todas as emendas que você for fazer, estanho e termorretrátil, joia, não é vergonha nenhuma emendar um fio, não tem problema nenhum, desde que você faça essa emenda com contato total. Esse negócio de pegar o fio lá e torcer o fio, virar ele, meter fio isolante, isso é coisa para amador, isso é perigoso, toca fogo na moto, queima a lâmpada, queima estator, ok? Não faça isso. Não, mas pode deixar porque eu faço uma emenda, eu entorto a emenda o máximo que eu pego os dois fios aqui assim, olha. E eu pego os dois fios aqui, torço os dois fios, depois que eu torço eu divido eles e faço assim. Não adianta. Não adianta. Uma conexão, ela precisa ter solda. Tá vendo isso aqui, ó? É uma solda com estanho. Somente ela fará com que você tenha contato total entre os dois extremos que você está soldando, ok? Torcer lá do jeito que você torceu e meteu fita isolante, zero contato, quase nada. E esse mau contato pode provocar má alimentação, curto-circuito, queima de fusível, queima de lâmpada, queima de estator, queima de CDI. E isso em qualquer fio que você fizer, tá? Porque todos eles participam do mesmo sistema de geração de energia. Todos os fios existentes da motocicleta nascem ou acabam aqui. Aqui. Ok? Até ela nasce e acaba aqui. Ok? Joia. Voltando pro engraçado, que de graça não tem nada. Esse é um chicote, não é? Ok. E essa fase do chicote, essa parte do chicote, é a fase onde está na placa de conexões aqui. Ah, vaca lá. Você se lembra que eu disse para vocês sobre as três vias principais de coloração que existem na motocicleta, ok? O verde, o preto e o vermelho, ok? O vermelho é chave. O vermelho, simples vermelho, ele vem sempre direto da bateria. Você só vai encontrar uma fiação, uma via que vem direto da bateria, que ela vai nascer aqui, ó, na entrada da chave, ok? Certo. A partir daqui, este vermelho se tornará vermelho e mais alguma coisa. Ou vermelho e preto, ou vermelho e branco, ou vermelho e qualquer outra cor. Tudo que for vermelho e mais uma cor é pós-chave. E tudo que é pós-chave, ele é alimentado pelo estator depois da partida. Ou seja, pós-chave com motor desligado ainda depende da bateria, ok? Mas uma vez que o motor estiver alimentando e que a voltagem existente na motocicleta esteja acima dos 12 volts, porque o estator está funcionando, ou seja, de 13,5 a 14,8 volts, aqueles vermelho E estarão alimentados pelo estator. E não é só eles. O preto
é uma alimentação direta do estator, é uma energia que nasce direta dela, ela só vai realmente trazer energia depois que o motor estiver funcionando. E o verde? O verde é a massa da motocicleta, ok? Joia. Daí, você se lembra que eu disse para você desses três caras? Esses três caras aqui nada mais é do que a energia gerada pelo conjunto magneto e estator dividida em três vias. O que acontece com essas três vias aqui? Essas três vias, elas acabam entrando diretamente no regulador de voltagem. Tá vendo aqui? Esse é o conector daqueles três caras aqui. Aqueles três caras aqui continuam aqui e entram para dentro do regulador de voltagem. Entram para dentro do regulador de voltagem. Você está vendo que o regulador de voltagem tem essas aletas aqui, olha? Para que servem essas aletas? Essas aletas servem para dissipar a temperatura. Por que dissipar a temperatura? Porque isso aqui, ele gera energia na mesma fidelidade em que você acelera a sua motocicleta. Quanto mais você acelerar, mais energia ele vai querer gerar. Ok? Só que, sem controle essa energia, ela pode ir 13 volts, 14, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 45, até 72 volts, ela vai conseguir gerar. Só que toda essa energia não pode chegar na motocicleta, porque os seus consumidores, o seu motor de arranque, as lâmpadas, os relés que existem na sua motocicleta, são variáveis de 12 volts. Por que variáveis de 12 volts? Porque ele pode trabalhar de 13,5 a 14,8, 15 volts no máximo, ok? Mas o correto é 14,8. Mas então, como faz para que essa energia gerada no estator, que pode chegar a 72 volts, se mantenha nos 13,5 a 14,8 volts? Aí entra em ação o nosso amiguinho, regulador de voltagem. Esse regulador de voltagem nada mais é do que uma espécie de um consumidor de energia. É como se fosse uma resistência de um chuveiro, por exemplo. Toda aquela energia gerada no estator, ela vem diretamente para cá. E esta peça, ela corta essa energia até chegar dentro desta faixa de 13,5 a 14,8. O excedente, ela consome. O excedente, ela queima. Só que essa queima gera energia, gera temperatura. Essa queima aquece demais. E é por isso que ela tem as aletas. É por isso que você, de vez em quando, se você pôr a mão aqui no seu estator, você vai perceber que ele vai estar morto. Ele vai estar morto. Porque o regulador de voltagem vai estar consumindo a energia excedente gerada pelo seu estator. Ok? Uma vez estabilizada essa energia, uma vez que o regulador de voltagem conseguiu pegar essa energia e estabilizou nesta linha de 13,5 e 14,8 e numa corrente contínua, porque os diodos transformaram aquela energia alternada em corrente contínua, uma vez estabilizada, tá aqui, ó, mais fácil para vocês poderem entender. Nosso amiguinho regulador de voltagem. Os três caras iguais, os trigêmeos, eles entram aqui, ó, com qualquer coloração. Eu posso inverter aqui o jeito que eu quiser. É os mesmos caras que saem daqui, ó. São esses mesmos caras aqui, ok? Eles entram aqui, o regulador de voltagem estabiliza a linha de corrente contínua de 13,5 a 14,8 volts. Uma vez estabilizada, aí sim, essa energia entrará no circuito elétrico da motocicleta, através das três vias principais: vermelho, preto e verde. Ok? Tá aqui, olha. Vermelho, preto e verde. Herbert!
Mas o negativo saindo do estator, este negativo não está saindo do estator. Este negativo está alimentando o consumidor dentro do estator, dentro do regulador de voltagem, ok? Esse negativo que está entrando aqui, ó, ele está fechando o circuito com o consumidor dentro do regulador de voltagem. Se você tirar esse negativo daqui, essa peça não vai conseguir mais estabilizar. O consumidor lá dentro não vai conseguir consumir para a energia excedente ser estabilizada entre 13,5 e 14,8, ok? Então aqui a gente tem saída vermelha, saída preta e entrada verde. Esse aqui é o aterramento do regulador de voltagem. Joia? Não, veio do Eric. Cuidado do Jonathan! Saindo daqui, uma vez que ele sai do regulador de voltagem, a energia será consumida. Ou seja, o sistema elétrico da sua motocicleta fornecerá aos consumidores a energia gerada pelo estator. Só que como toda energia gerada e disponível para o consumo, é necessário proteções. São necessários fusíveis, ok? Esses fusíveis disjuntores fazem com que protejam o sistema elétrico de possíveis sobrecargas e curtos-circuitos. São duas coisas diferentes. Sobrecargas é se por um acaso isto venha a falhar. Isso pode falhar pelo excesso de carga gerada pelo estator, provavelmente algum curto-circuito que ele possa conter. Então a energia que chega aqui é tamanha em que esse cara não consiga mais estabilizar e acaba escapando energia acima dos 14,8, 15, 16, 17, 20. Então, disjuntores e fusíveis como esses caras aqui, olha, está vendo? Como esses caras aqui estão disponíveis para a proteção, tá? Acima de 14,8, 15, 16, 17, toda vez que esse cara falhar, essa energia, ela pode tacar fogo na motocicleta, ela pode queimar todo o chicoteamento da sua moto, pode começar a queimar os fios da sua moto. Então a primeira coisa que acontece com essa energia é ser protegida, é passar por uma espécie de um fiscal. E esse fiscal é esse cara aqui, olha. Esse é o fiscal principal. Esse é o fusível principal da motocicleta. Ele vai estar disponível aqui, está escrito aqui, fusível, ok? Vai estar aqui, ó. Em alguns anos da motocicleta, em alguns anos da CB, ele saiu com 20, outro saiu com 25, outros saíram com 30 amperes, ok? Então são esses os fusíveis que vocês vão encontrar na sua motocicleta. Dependendo do ano da sua CB, você terá esses dois tipos de proteção, ok? Normalmente é da seguinte forma: estatores com 6 bobinas, você terá aí na sua motocicleta o amarelo. Estatores com 12 bobinas, como esse aqui, você terá
um fusível de 30 amperes. Então aqui nessa motocicleta, eu já estou até corrigindo. Esse estator é de bobinas completas e ele estava com um fusível de 20 amperes. Então eu já vou substituir, vou colocar o de 30. Inclusive até o reservinha aqui, ó, tava o de 20 amperes. Então eu vou tirar o reservinha fora, ok? Tô tirando o reservinha fora. E aí eu vou pôr o de 20 amperes, o de 30 amperes aqui. 30 aqui. Nunca se esqueça do fusível reserva, galera. Não se esqueça disso. É o step do sistema elétrico. Se queima um fusível desse, ele é o fusível principal. Você não terá painel, você não terá partida, você não terá buzina, você não terá nada. Tá? Você pode apertar o botão de partida que ele não vai dar. E isso aconteceu porque algum problema no processo de alimentação principal da motocicleta fechou curto ou entrou em ultracarregamento ou mau contato elétrico no negativo, ok? Às vezes o fio aqui não está muito apertado ou então o polo negativo não está muito apertado. Você verá várias vezes esse fusível aqui queimar. Tá bom? Presta atenção nisso daí. Joia? O presidente Bolsonaro tenta mais uma vez jogar para os seus uma manobra diversionista em um momento de caos sanitário, de caos na saúde, de mortes no país. Ele deveria estar endereçando a nação, tentando uma união nacional, uma pacificação, e o que ele faz sempre tentando as mesmas medidas de confronto. Ele está indo para a guerra. Ele, não é nas... que os governadores querem. Pensa que acabou? Não. Agora é que são elas, chegado. Agora é que são elas. Agora é que um monte de cara aparece. Do nada. Um monte de fio. Uma porrada de coloração. Você olha para um chicote, você fala, meu Deus do céu, que emaranhado de fio. Calma, chegado. Tudo vai ficar tão claro para você, que você vai entender tão fácil. Que você fala, puta, como é que eu não pensei nisso antes?